Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre os processos de nacionalização das indústrias de petróleo que têm ocorrido aí em vários países, principalmente em alguns países da América Latina. Este tema é mais um dos assuntos aí muito prováveis de ocorrerem e serem cobrados no exame do Enem, principalmente aí devido à importância das questões econômicas em torno do mundo. Então, vamos lá? Bem, a nacionalização de empresas se tornou uma característica comum dos governos tidos como populistas na América Latina. As nacionalizações recentes tiveram início com as políticas estatizantes, como se diz, na Venezuela, do presidente Hugo Chávez, em 1998. Em seguida, se expandiram aí nos governos de Evo Morales na Bolívia e também de Néstor e Cristina Kirchner na Argentina. Para entendermos melhor, é importante saber, primeiro, que o processo de nacionalização é o mesmo que tornar público ou pertencente ao Estado as empresas privadas, caracterizando assim uma maior participação do Estado na economia. Além disso, podemos caracterizar a nacionalização como uma transferência forçada de uma entidade privada para a propriedade do Estado. As principais justificativas dadas pelos governos aí, que levam aí o Estado a nacionalizar empresas possuem motivações ligadas à utilidade pública para beneficiar a comunidade. Por exemplo, assegurar maior arrecadação de recursos para o Estado, evitar crises econômicas e também melhorar o atendimento ao público de serviços básicos como energia elétrica e também abastecimento de água, por exemplo. Bem, na América Latina, os setores que são mais atingidos por esse processo são setores básicos da economia. É o caso da siderurgia, da mineração e também as indústrias petrolíferas, conhecidas como indústrias de hidrocarbonetos também. E da mesma forma, os serviços básicos que atendem a população, como transportes, educação, saúde, comunicação e instituições financeiras também. Vejam a seguir como se deu aí em cada país este processo de nacionalização de empresas. Primeiramente, vamos compreender como ocorreu na Venezuela. Bom, a legislação de hidrocarbonetos na Venezuela obriga as empresas que extraem petróleo no país a se associarem à estatal petroleira da Venezuela, que é a PDVSA, que ficará com pelo menos 60% do capital e terá a última palavra nas decisões. O presidente da Câmara Petrolífera da Venezuela, Antônio Vincentelli, disse que após a assinatura de um último contrato misto com a PDVSA, todas as empresas terão concluído o processo de migração para o processo aí de nacionalização. Nas palavras dele, as regras são mais claras e também há muitas empresas interessadas, ele disse em uma entrevista. O empresário disse ainda que estas condições são infinitamente mais positivas que as que existiram, por exemplo, na Arábia Saudita, onde a maior reserva de petróleo mundial, o Estado é dono aí de cerca de 100% das empresas e só são assinados acordos de mercado entre eles. Na Venezuela, ele disse que o país é mais flexível, porque ele deixa aí, ao menos que as empresas sejam também sócias do Estado. O assessor do Ministério de Energia e Petróleo venezuelano, Juan Carlos Boué, justificou a nova legislação de hidrocarbonetos pela situação irregular anterior, na qual a PDVSA perdia dinheiro pelas condições que incluíam alguns dos contratos com empresas internacionais. Ele dizia que a empresa venezuelana pagava a terceirizados mais dinheiro do que o valor de mercado para cada barril de petróleo, por exemplo, fazendo a Venezuela perder dinheiro. Além disso,
algumas empresas, como vemos aí na imagem, tinham de pagar impostos menores do que o exigido para o setor de hidrocarbonetos, que em muitos casos nem sequer eram pagos graças à manipulação que existia ali do número de resultados. Disseram também que os contratos anteriores, que eram muito raros e ilógicos, não podiam ser compreendidos e fazia com que a Venezuela perdesse dinheiro para todos os lados. Bem, nos outros países ocorreram fatos semelhantes, né? Vejamos aí o caso da Bolívia. Bem, a decisão do governo boliviano de nacionalizar seus campos de petróleo e principalmente de gás natural, levada a efeito com a ocupação militar de instalações da Petrobras na Bolívia, pode afetar aí os mercados mundiais de energia. Inclusive, é uma grande preocupação da União Europeia. Bem, a decisão pode ter um impacto negativo sobre os mercados, porque estes estão sujeitos agora a pressões consideráveis ali no que diz respeito aos preços. A Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, informou que pretende estudar aquele impacto da decisão aí que o presidente boliviano Evo Morales teve sobre a economia do país e também sobre os investidores estrangeiros instalados na Bolívia, que inclusive eles têm aí as maiores reservas de gás natural de toda a América Latina, depois da Venezuela. Bem, Evo Morales anunciou o decreto de nacionalização que teve início com a ocupação de campo de San Antônio, explorado pela Petrobras, no estado de Tarija, dentro do território boliviano. Bem, as empresas que operam no setor no país tiveram 180 dias para se adequar às novas regras do setor de hidrocarbonetos na Bolívia, entre elas a tomada do controle das reservas e a entrega da produção das petrolíferas à própria empresa estatal chamada YPFB, que será reestruturada e irá definir as condições, os volumes e também os preços para comercialização. E por fim, no caso da Argentina, o governo da presidente Cristina Kirchner enviará ao Congresso um projeto de lei que declara a soberania nacional sobre hidrocarbonetos na Argentina e declara também o abastecimento de combustíveis de interesse público no país. O projeto também declara a petrolífera espanhola YPF uma empresa de utilidade pública na Argentina. Segundo o projeto anunciado pelo governo, a empresa YPF fica sujeita ali à expropriação de 50% aproximadamente de suas ações pelo governo. E esse montante de ações será compartilhado entre o governo federal com a outra metade aí desse capital. E as províncias que integram a Federação de Produtores de Hidrocarbonetos ficarão com os outros 50%. Uma crítica aí que o governo vinha fazendo é a de que a empresa havia reduzido seus investimentos no país. A conhecida Repsol, que é a controladora espanhola da empresa YPF, responde aí a críticas e diz que pretende investir cerca de 3 bilhões de dólares no país neste ano de 2012 e pediu pelo prosseguimento aí das negociações. O governo argentino anunciou que o Tribunal de Contas local irá definir ali o valor das atividades da YPF que serão expropriados e que o projeto ainda prevê que novas transferências do capital da empresa só serão permitidas mediante autorização de cerca ali de 60% do Congresso argentino. Bem, pessoal, assim encerramos esta aula abordando aí as características da nacionalização das empresas petrolíferas e de hidrocarbonetos em geral. Lembrando que sempre falamos aí também da importância deste tema
no exame do Enem. Veja que o tema nacionalização pode ser recorrente nas provas de geografia e atualidades, relacionando ali os diferentes governos populistas com as propostas de estadualização dessas empresas. Além disso, pode ser tema de redação, pois as propostas sempre apresentam ali um apoio teórico de referência e também diretrizes ali de recorte na área, né? O vestibulando, então, ele deve se basear nesses pontos propostos e escrever apenas o que foi sugerido, se prender a apenas aquela área do que foi proposto. Os argumentos devem ser bem fundamentados nos textos que apresentar a redação, que geralmente tem aqueles textos de apoio, né? E também se basear nos conhecimentos adquiridos ao longo aí, da própria escola, no ensino médio. Dificilmente a proposta de redação solicitará um posicionamento ambíguo, ou seja, pedindo ao vestibulando que ele defenda diferentes posicionamentos. Certamente se exigirá a exposição de um ponto de vista forte, sustentado por argumentos ali consistentes, já que é um tema atual e recorrente na imprensa internacional. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.